Sejam todos bem-vindos ao canal Palavras do Dia. Que Deus abençoe a todos. Dia 2 de agosto de 2021, 18ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Primeira leitura do livro dos Números. Naqueles dias os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, e os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Senhor, por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que jurastes dar a teus pais? Onde conseguirei carne para toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 80. Exultai no Senhor nossa força, exultai no Senhor nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os a seu duro coração. Exultai no Senhor nossa força, exultai no Senhor nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia, e voltaria minha mão contra o agressor. Exultai no Senhor nossa força, exultai no Senhor nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria a comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor nossa força, exultai no Senhor nossa força, exultai no Senhor nossa força, exultai no Senhor nossa força. Leitura do Evangelho segundo a catequese de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, e estas são para nós palavras do dia.